Farias, que o Farias nos deixou aqui meio numa saia justa, porque nós não sabíamos a qual projeto ele estava se referindo especificamente. Mas aqui ele diz o seguinte, ó: o método consiste na utilização de água suja e imprópria para o consumo na irrigação de jardins, formados por copos de leite, que é uma planta específica, né? Plantas típicas de ambientes muito úmidos, como os brejos. A plantação funciona como um filtro. As flores absorvem a água suja e se alimentam dos compostos orgânicos, que causam a poluição e deixam a água mais limpa. Esse projeto, segundo Farias, é desenvolvido no interior de São Paulo. Independente da coisa específica, da coisa em si, mas o espírito da coisa me parece que é algo que a Embrapa poderia avaliar, né? Uma planta que transforma uma água que é imprópria para uma água que pode ser usada. Exato. Essa planta, como o Farias colocou, ela vai usar daqueles poluentes, que não deixa de ser uma matéria orgânica e acaba tendo nutrientes também. Ela usa esses nutrientes para crescer, para se multiplicar. Só que a Embrapa Acre não tem especificamente projetos com essa finalidade, né? Eu não sei exatamente também se nós temos em alguma outra unidade. Pode ser que sim. E caso o Farias queira também entrar mais detalhes sobre isso, a gente tem na nossa página um serviço de atendimento ao cidadão e, de acordo com a dúvida dele, o saque centralizado direciona para aquela unidade que atua especificamente nesse tema. Mas, infelizmente, aqui no Acre a gente não tem essa linha de pesquisa ainda. Bom, tem aqui o Luiz Carlos Assis, ele está dando uma politizada a mais aqui. Na pergunta dele é um pouco genérica, mas, de certa forma, aqui ele dá uma politizada. Sem a Embrapa, o Brasil seria referência mundial em pesquisas agropecuárias, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, com benefício direto para a sociedade brasileira? Bom, sem a Embrapa, ele está perguntando, seria ou não seria? Eu acho muito difícil, né, que a gente tivesse alcançado o nível de produtividade que a gente tem hoje. É claro que não foi somente a Embrapa, nós temos universidades e muitos órgãos de pesquisa que também atuam. A Exalc. Exatamente, né? Mas realmente, quando a gente vê na região do trópico, né, uma rede de pesquisa agropecuária como a Embrapa tem, os resultados que ela trouxe, realmente nenhum outro país tem e, sem dúvida alguma, a boa parte da pujança e dos resultados do agronegócio, da produtividade, também na agricultura familiar, em boa parte, consequência também do trabalho da Embrapa, fruto de 40 anos. Só para ilustrar, o Alisson Paulinelli, que é um dos fundadores da Embrapa, há 48 anos atrás, junto com uma série de outras pessoas, como o Dr. Eliseu Alves, que ainda é pesquisador da Embrapa, o Alisson Paulinelli foi indicado como Prêmio Nobel pela atuação, Prêmio Nobel da Paz, pela atuação justamente nessa questão de segurança alimentar, onde pôde alimentar boa parte da população brasileira e também, né, devido às nossas exportações, boa parte do mundo. Bruno, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de falar a respeito, já que aproveitando aqui a carona do Luiz, que deu essa politizada, é claro que você ficou sabendo do interesse do atual governo no início da gestão. Falava-se a respeito de forma muito tímida e cuidadosa, mas falava-se a respeito da possibilidade de privatização da Embrapa. Queria saber quando isso bateu no teu ouvido, que sensação te trouxe e que impressões te trouxe, e o que isso tem de concreto? A gente primeiro ficou um pouco surpreso, né, porque nós somos uma instituição que vem dando relevantes contribuições para a sociedade, como eu já mencionei anteriormente, né? Só para citar o exemplo, nós temos um trabalho que é feito todo ano, que é o nosso balanço social, que é o impacto de algumas tecnologias que a Embrapa desenvolveu e vem desenvolvendo. E esse balanço social, a metodologia é auditável, é reconhecida como uma excelente metodologia por diferentes instituições.
e mostra no último balanço social que cada R$1 investido na Embrapa retorna R$17 para a sociedade. Cada um investido, voltam 17. R$17, né? Então a gente percebe que é uma instituição que realmente gera benefício muito relevante para a sociedade, né? Mas naquele momento inicial do início Da gestão de Bolsonaro. dessa nova gestão, a gente ouviu alguns rumores, mas acaba que a gente hoje não tem nada que a gente possa dizer assim, vai ser privatizado. Não há nada de concreto, né? Não há nada de concreto. Olá, boa tarde. Sou formado em meio ambiente. Logo, existe uma grande falta de concurso nessa área. Gostaria de saber se a Embrapa tem planos em realizar contratação para essa área ambiental. Isso aqui, boa pergunta, em se tratando de uma Embrapa Acre, né? Que deveria ser um dos segmentos mais fortes da nossa Embrapa aqui. A gente tem atuado também na área ambiental, né, com projetos até em parceria internacional, com integração lavoura, pecuária e floresta, a questão de quantificação de carbono, por exemplo, que é um trabalho muito interessante do Eufram, avaliando o quanto de carbono uma reserva indígena, por exemplo, que ele fez um trabalho na terra dos Puianaua, quanto aquela reserva indígena gera de carbono, ou seja, evita de carbono que vá para a atmosfera. Então a gente atua... Quanto que ela fixa de carbono. Fixa, exatamente, perfeito. Então a gente tem trabalhado nessa área ambiental. Agora, infelizmente, nós não temos previsão de concurso. Nós já estamos há mais de 8 anos sem contratação, sem nenhum concurso aberto, e a gente acaba ficando com uma menor capacidade de atuação, infelizmente. Você avalia que existe possibilidade em ambiente político para atender a demandas iguais a desse telespectador, de a Embrapa, a partir de um determinado momento, admitir mão de obra como se fosse para uma empresa privada, mesmo sendo ela uma empresa pública? Você acha que existe esse desenho? Eu acredito que não, a menos que haja uma mudança realmente na legislação. Exato, né? Inclusive, nós somos, por exemplo, impedidos de terceirizar atividade que nós temos quadro de pessoal. Então, se eu tenho no corpo da Embrapa... Pecuário, médicos veterinários, por exemplo. Médico veterinário, eu não posso contratar um médico veterinário como terceirizado. Ele tem que estar contratado e exercer aquela função. Assim também como outras especialidades. Né? Então, se eu vou contratar um laboratorista terceirizado, como se fosse na iniciativa privada, eu tenho laboratorista na Embrapa. Então, a legislação trabalhista e a legislação que rege a Embrapa impede isso. Bom, Bruno, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a tua participação aqui.